Você já se perguntou se existe um contrato perfeito, um acordo inquebrável que pode mudar sua vida para sempre? Há milênios, Deus prometeu exatamente isso. Uma nova aliança que redefiniria nossa relação com Ele, não mais baseada em regras externas, mas em uma transformação interna. Mas o que ela realmente significa para nós hoje? Imagine por um instante um acordo tão profundo que não exige apenas sua assinatura em um papel, mas reescreve a própria essência do seu ser. Pense em todas as vezes que tentamos cumprir regras, seguir preceitos ou até mesmo fazer promessas a nós mesmos e falhamos. A história humana é repleta de pactos rompidos, de juramentos esquecidos, de intenções que se perdem no caminho. Desde os tempos mais antigos, a humanidade buscou uma forma de se conectar com o divino, muitas vezes através de rituais complexos, sacrifícios contínuos ou uma obediência exaustiva a códigos externos. Era como se houvesse uma barreira, uma distância que precisava ser constantemente transposta por nossos próprios esforços, por nossos próprios méritos. E, invariavelmente, essa distância persistia. A falha humana era uma constante e a culpa um fardo pesado. Mas e se houvesse uma promessa divina, um juramento feito pelo próprio Criador, que não dependesse da nossa capacidade de cumprir, mas da sua fidelidade inabalável? Uma promessa que não apenas cobrisse nossos erros, mas os apagasse completamente, de uma vez por todas? Por séculos, uma esperança ecoou através dos profetas, uma visão de um tempo em que Deus faria algo radicalmente novo. Não seria uma simples atualização de um pacto antigo, mas um acordo totalmente diferente, com termos que desafiariam nossa compreensão. Um contrato que não seria gravado em tábuas de pedra, externas e imponentes, mas sim em algo muito mais íntimo, muito mais pessoal, onde a lei de Deus não seria um fardo imposto de fora, mas uma paixão nascida de dentro. Essa é a essência da nova aliança. Um conceito que, à primeira vista, pode parecer apenas mais um termo teológico, mas que, na verdade, encerra a maior revolução no relacionamento entre Deus e a humanidade. Ela fala de um perdão tão completo que a memória dos nossos erros é apagada da mente divina. Fala de um acesso a Deus que não exige mais rituais complexos ou a mediação constante de sacerdotes, mas que se torna direto, pessoal, íntimo. Como se o véu que nos separava fosse rasgado para sempre, nos convidando a entrar na presença do Santo dos Santos. Mas como exatamente essa aliança se manifesta? Onde ela foi prometida? E mais importante, como ela se cumpriu? E o que tudo isso significa para você, para mim, para cada um de nós que busca um relacionamento verdadeiro e duradouro com o Criador? Prepare-se para desvendar os mistérios de um contrato divino que não apenas transforma corações, mas redefine o próprio significado de redenção e comunhão. A história da humanidade é, em grande parte, a história de pactos e promessas, muitas vezes feitos com as melhores intenções, mas invariavelmente quebrados pela fragilidade humana. No cenário árido e desolador do exílio babilônico, o povo de Israel vivia a dura realidade dessa quebra. Eles haviam recebido a lei no Monte Sinai, um pacto solene com Deus, gravado em tábuas de pedra, que prometia vida e bênçãos em troca de obediência. Mas a história de Israel foi marcada por um ciclo doloroso de desobediência, idolatria e afastamento de Deus, culminando na perda de sua terra e na escravidão em uma nação estrangeira. Era um povo quebrado, com um coração endurecido, incapaz de cumprir os termos de uma aliança que, embora santa e justa, expunha implacavelmente sua incapacidade de viver à altura dos padrões divinos. Nesse contexto de desespero e ruínas, a voz do profeta Jeremias ecoa com uma promessa que parecia desafiar toda a lógica e experiência. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel
e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias 31, 31, 32. Arce. Essa não era uma simples reforma, mas uma completa redefinição do relacionamento entre Deus e seu povo. A antiga aliança, embora divina em sua origem, falhou não por ser imperfeita em si mesma, mas pela imperfeição e pela infidelidade daqueles que deveriam guardá-la. Ela era externa, um conjunto de regras a serem seguidas, e sua quebra resultou em condenação. A promessa de Jeremias era revolucionária. A nova aliança seria diferente em sua natureza e em seus efeitos. Deus declara: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33, Arce. Imagine a cena. Não mais tábuas de pedra, frias e distantes, mas a própria essência da vontade divina gravada no mais íntimo do ser humano. Isso não significa a abolição da lei, mas a transformação da capacidade de obedecê-la. O coração de pedra, insensível e rebelde, seria substituído por um coração de carne, receptivo e desejoso de agradar a Deus. Uma promessa que Ezequiel também antecipou, Ezequiel 36, 26, 27. A obediência não viria mais de um esforço externo e pesado, mas de um desejo interno, de uma nova natureza. Mas a promessa não parava por aí. Jeremias continua: e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 34, Arce. Aqui reside o cerne da nova aliança, o perdão completo e definitivo dos pecados. Na antiga aliança, os sacrifícios de animais eram repetitivos, uma lembrança anual dos pecados, um cobrir temporário, mas nunca um apagar total. A nova aliança prometia uma remissão tão profunda que Deus não mais se lembraria das transgressões. Isso implicava um acesso direto e pessoal a Deus, sem a necessidade de mediadores contínuos, pois o conhecimento de Deus se tornaria uma realidade interior e universal entre seu povo. Séculos se passaram, e a profecia de Jeremias permaneceu como uma luz de esperança no horizonte. Foi no Novo Testamento que essa promessa encontrou seu cumprimento glorioso em Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, escrevendo para cristãos judeus que ainda se apegavam às sombras da antiga aliança, desvenda a magnitude da obra de Cristo. Ele argumenta que Jesus é o mediador de uma aliança superior, estabelecida sobre melhores promessas. Hebreus 8, 6, NVI. A antiga aliança, com seu sacerdócio levítico, seu templo e seus sacrifícios de animais, era apenas um modelo e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8:5, NVI. Ela apontava para uma realidade maior, para a qual não tinha poder de aperfeiçoar. Hebreus 10:1-4 nos lembra que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a realidade em si. Por isso, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam de Deus. Se pudesse, não teriam cessado de ser oferecidos, pois os adoradores, uma vez purificados, não se sentiriam mais culpados de seus pecados. Mas esses sacrifícios são um lembrete anual de pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. NVI. A falha da antiga aliança não estava em sua intenção, mas em sua incapacidade de lidar definitivamente com o problema do pecado humano. É aqui que Jesus Cristo entra em cena como o cumprimento perfeito da profecia. Ele não é apenas um sacerdote segundo a ordem de Arão, mas um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, superior em todos os aspectos. Seu sacrifício não foi o de um animal imperfeito, mas o de si mesmo.
o Filho de Deus sem pecado. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, uma mera cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, agora para comparecer por nós, na presença de Deus. Não para se oferecer repetidamente, como acontece com o sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo teria que sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para anular o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 24, 26, NVI. O sacrifício de Jesus na cruz foi um evento único, completo e suficiente para a redenção de toda a humanidade. Seu sangue não apenas cobre os pecados, mas os tira completamente. Mediante essa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer os seus deveres religiosos e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas este homem, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10, 10, 12, NVI. Essa é a essência da nova aliança. Um pacto mediado por Jesus, selado com seu próprio sangue, que oferece perdão total e eterno. A lei é escrita em nossos corações, não por nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Não há mais necessidade de rituais contínuos ou de mediadores humanos, pois o próprio Jesus é nosso sumo sacerdote e, através dele, temos acesso direto à presença de Deus. A nova aliança não é uma promessa distante, mas uma realidade presente que nos liberta da culpa e nos convida a um relacionamento íntimo e transformador com o Criador. É a garantia de que Deus, em sua infinita misericórdia e fidelidade, cumpriu sua promessa de nos dar um novo coração e um perdão que dura para sempre. A nova aliança não é um conceito teológico distante, reservado apenas para estudos acadêmicos ou debates doutrinários. Ela é a própria essência da nossa fé, o fundamento sobre o qual construímos nossa vida com Deus. E mais importante, ela tem implicações profundas e transformadoras para cada aspecto do nosso cotidiano. Pense por um momento na libertação que ela oferece. Quantas vezes nos sentimos presos pelo peso da culpa, por erros do passado que parecem nos seguir como uma sombra? A antiga aliança, em sua pureza, revelava o pecado e a incapacidade humana de alcançar a justiça divina por si mesma. Mas a nova aliança, mediada por Cristo, não apenas aponta para o pecado, ela o anula. Para o cristão de hoje, essa é a garantia inabalável do perdão completo e definitivo. Não precisamos mais viver com a ansiedade de que um erro recente possa desfazer todo o nosso progresso espiritual, ou que Deus esteja constantemente nos observando com uma lista de falhas. Em Jesus, nossos pecados são perdoados de uma vez por todas. Isso não significa licença para pecar, mas sim a liberdade de viver sem o fardo esmagador da condenação. Imagine um pai que, ao invés de apenas perdoar seu filho, apaga completamente a dívida e nunca mais a menciona. É assim que Deus nos trata na nova aliança. Essa verdade deve nos impulsionar a uma vida de gratidão e não de medo. Quando compreendemos que somos amados e perdoados incondicionalmente, nossa motivação para obedecer muda radicalmente. Não obedecemos para ganhar o amor de Deus, mas porque já o recebemos. A promessa de que a lei seria escrita em nossos corações é outro pilar transformador. Longe de ser um conjunto de regras externas e frias, a vontade de Deus se torna uma paixão interna, um desejo genuíno de viver de acordo com seus princípios. Isso se manifesta em nossas decisões diárias. Por exemplo,
Quando somos tentados a ser desonestos no trabalho, a mentir para evitar uma consequência ou a ceder a um impulso egoísta, a lei escrita no coração nos impulsiona a escolher o caminho da integridade, não por obrigação, mas por um desejo profundo de honrar a Deus. É como ter uma bússola interna que sempre aponta para o norte moral e espiritual, guiada pelo Espírito Santo. Nossas escolhas não são mais baseadas apenas no que é legalmente permitido, mas no que é justo, amoroso e que glorifica a Deus. Essa transformação interior também impacta nossos relacionamentos. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, a lei do amor, gravada em nós, nos capacita a perdoar, a ter paciência e a buscar a reconciliação. Em família, no casamento, com amigos ou colegas de trabalho, a nova aliança nos chama a ser agentes de graça e perdão, refletindo o caráter de Deus que nos perdoou. Se Deus não se lembra mais dos nossos pecados, como podemos nós nos apegar às ofensas dos outros? Isso não significa ignorar a justiça, mas abordá-la com um coração moldado pela misericórdia. Além disso, a nova aliança nos concede acesso direto e pessoal a Deus. A era dos véus, dos rituais complexos e dos mediadores humanos contínuos acabou. Hoje, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, em qualquer lugar, a qualquer momento. Nossa vida de oração não precisa ser uma formalidade rígida, mas uma conversa íntima e constante com o Pai. Não precisamos de um sacerdote para interceder por nós, pois temos o próprio Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, que está à direita de Deus intercedendo. Isso nos convida a uma profundidade de comunhão que era inimaginável na antiga aliança. Podemos derramar nossos corações a Ele, apresentar nossas preocupações, buscar sua sabedoria e encontrar consolo em sua presença, sem barreiras. A liberdade da nova aliança também nos guarda do legalismo. É fácil cair na armadilha de tentar adicionar obras ou rituais humanos à obra perfeita de Cristo, como se nossa salvação dependesse de algo mais do que sua graça. A nova aliança nos lembra que a salvação é um dom, recebido pela fé e não por méritos. Isso nos liberta da busca incessante por fazer o suficiente para agradar a Deus. Em vez disso, somos chamados a viver em resposta ao que Ele já fez por nós. Não é sobre o que temos que fazer, mas sobre o que podemos fazer por amor e gratidão. Essa liberdade nos permite desfrutar da vida em Cristo sem o peso da performance religiosa, focando no relacionamento e na transformação do caráter. Finalmente, a nova aliança é a fonte da nossa segurança e esperança. Ela é um pacto eterno, inquebrável, garantido pela fidelidade do próprio Deus e pelo sacrifício de seu Filho. Em um mundo de incertezas, de promessas quebradas e de relacionamentos frágeis, a nova aliança permanece como uma rocha inabalável. Ela nos assegura que em Cristo somos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas e cidadãos de um reino eterno. Essa verdade nos capacita a enfrentar as adversidades da vida com coragem, a perseverar nas provações e a manter a esperança viva, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Que essa verdade da nova aliança, com sua promessa de perdão, transformação interior e acesso direto a Deus, nos inspire a viver cada dia com uma gratidão renovada e uma fé inabalável, desfrutando da plenitude da graça que só Cristo pode nos dar.